É isso aí, gente. Vale Síndico, aqui na área, aqui com Jaime Roque. Também sou representante da Ortecom, com meu amigo aqui, José Júlio Pereira. Esse aí é o meu amigo da Atende. Novidade hoje. Hoje tem. Novidade hoje para o pessoal aqui. E eu tenho uma apresentação muito especial, antes de a gente falar do tema, uma apresentação aqui do novo personagem aqui do nosso Valecast. podcast aqui, do Valecast, aqui, o Simpático. Ele vai fazer parte agora dos nossos episódios, porque ele vai fazer a representação aí do síndico que faz tudo aí, mas não faz nada também, né? Não faz nada direito, né? Porque o síndico que não se atualiza, o síndico que não procura se atualizar, tá só fazendo as coisas aí de modo não completo. Autônomo, né? Mas me conta aí, Júlio, um pouquinho aí, o que é o síndico pato aí? Você já falou várias vezes, mas vamos de novo, o Júlio que é bom nisso. Olha, na verdade é assim, o que é o personagem pato, né? O pato é aquele cara que faz absolutamente tudo, vive ocupado, trabalha pra caramba, sobrecarrega e não confia em ninguém. Então ele faz tudo e, na verdade, ele faz tudo incompleto. O pato é um animal que não nada bem, não nada como um peixe, é um pato que não é bonito como um cisne, ele é ok, mas não é bonito como um cisne, ele não mergulha como um mergulhão, ele não voa como uma águia, ele não canta como um rouxinol, entretanto ele faz tudo isso. Então, muitos síndicos acreditam que ele tem que fazer tudo. E o que a gente tenta reforçar com o conteúdo da primeira temporada técnica é contar com especialistas, né? Para quê? Para não ter dor de cabeça no dia seguinte. Quem compra só por preço, depois não pode reclamar da dor de cabeça no dia seguinte. Fora ele, né? Ainda. Vamos acompanhar também do nosso personagem, que foi muito comentado no outro episódio, né? O nosso amigo, o César, o macaco inteligente. Esse cara aqui gosta de perguntar. E hoje ele tem por onde, né? Vai ter um monte de dúvidas. Um monte de dúvidas. Vamos ver quais vão ser as dúvidas do César aqui e nossa também, né? Obviamente. O assunto hoje é muito importante, é o terceiro na sequência da série Águas, né, num condomínio. E eu diria que é um dos mais relevantes agora, porque trata da questão da qualidade da água, da sustentabilidade, né? E nada melhor para representar a sustentabilidade, a qualidade da água, como o nosso super especialista de hoje, que o Jaime vai apresentar. É um prazer tê-lo conosco aqui, direto de Campinas, né? Veio só aqui em São José dos Campos para nos apoiar, o Rogério Andrade. Quem que é ele? Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Unicamp, olha só, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e Master Coach com certificação internacional pela Florida International Business School, FIBS, né? Rasgando inglês aqui aí, hoje, né? Olha só, o negócio está complicando. Rogério Andrade possui mais de 30 anos de experiência junto ao mercado de Life Sciences e bens e serviços ambientais. Destaca-se em suas trajetórias as passagens pelas diretorias das empresas Bioagri. Aí já me complicou, aí começou a ser já a parte francês, depois se fala, tá? Green Environment Brasil, Criogenia SA e a CEMIC Laboratórios e a NSF International. Em 2003 fundou a Holding Steam Cell Participações, atuando com a aceleração e a divisórias de empresas startups, como palestrantes, consultor e conselheiro estratégico e ESG junto às empresas de diferentes segmentos. Atualmente é o diretor-presidente do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, FBGA, e conselheiro das empresas Seven Lab, Ubiscar, Desinsecta e Carbon Exchange. Quando o cara quer complicar a gente, ele coloca esse monte de inglês aí para derrubar. É um trava-língua aqui para derrubar, mas não derrubou não. Então é um prazer tê-lo aqui, meu amigo Rogério. Saudações aqui do Vale Síndico. Seja bem-vindo, Rogério. Seja bem-vindo. Há um tempo que a gente se conhece e é um prazer tê-lo aqui para a nossa entrevista aqui no Valecast. Com certeza, muita coisa relevante. Conta um pouquinho aí do que você tem feito ultimamente, até nessa questão de água,
e aí a gente aprofunda um pouquinho mais os temas. Pode ser? Maravilha. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer aí o convite de vocês, né, do Jaime, aqui do Júlio, para a gente estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento aqui com essa comunidade condominial, né? Alguns temas importantes que a gente tem em relação aos condomínios, né? Relacionados à sustentabilidade, muita gente tem trabalhado já, né? Então, a gestão de resíduo, economia de energia, enfim, e em outros aspectos que a gente tem essa preocupação no nosso dia a dia. Um tema fundamental é água, né? Eu acho que essa preocupação que a gente tem, muitas vezes com a demanda, ou seja, com a quantidade de água disponível, ela acaba se sobrepondo a uma questão muito mais importante, que é a qualidade dessa água que a gente está consumindo, né? Então, eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, sobre esse cuidado com a qualidade da água, com a segurança da água para o consumo humano, né? Isso que a gente vai estar abordando hoje, tá bom? E você, como biólogo, você pode falar para a gente das reservas de água potável no mundo, se ela é finita ou infinita? Na verdade, vamos lá, o nosso planeta poderia ser chamado de planeta água. Afinal de contas, aí mais de 80% da cobertura da Terra é de água. Quando a gente para olhar essa água, na verdade, a gente vai perceber que dessa água, apenas 3%, aproximadamente 3%, é água que a gente chama de água doce. Não é água salobre, não é água do mar, né? E dessa, a quantidade que é própria para consumo humano, ela é menos de 1%. Nossa. Né? Imaginem que esse 1% que está por aí, a gente ainda está jogando o nosso esgoto nessa água. Se a gente fosse um organismo aquático, né? Se nós fôssemos peixes, né? Aí teria muita água. A gente poderia estar jogando a nossa sujeira na água porque eu estou vivendo dentro da água, mas eu não vivo na água e eu estou sujando a água que eu dependo para o meu consumo, né? Então, esse é um aspecto muito importante, né? A gente suja a água e depois a gente trata essa água para consumir, né? E aí a gente tem uma série de aspectos que precisam ser cuidados, né? Inclusive no condomínio. Sem dúvida nenhuma, nos condomínios principalmente. Em geral, qual que é a qualidade da água distribuída para a população no Brasil hoje? Tá. 2023 foi publicado, 22 foi publicado um artigo chamado Mapa da Água. O que é esse Mapa da Água? Ele retrata a qualidade da água que é consumida pela população em todo o país, com base em dados que estão num programa chamado Programa Ciságua, né, do Ministério da Saúde. Então, hoje, todos os sistemas produtores de água para distribuição para consumo humano, então vamos falar aí de companhias de saneamento municipais ou estaduais e condomínios e indústrias, ou seja, todo mundo que produz água, seja pegando num rio, tratando e distribuindo para uma comunidade, seja pegando no lençol freático essa água num poço para distribuir para uma comunidade, para um condomínio, um restaurante, um shopping. Essa água, ela tem que ter o seu padrão de qualidade controlado. Toda vez que você pega essa água no subsolo para distribuir, após um tratamento avançado ou um tratamento mais simplificado, que fosse uma simples cloração, como acontece com água subterrânea, por exemplo, você tem que ter uma autorização, uma outorga do Departamento de Água e Esgoto, aqui no estado de São Paulo, daí São Paulo, para você poder explorar aquela água. Então, você tem um volume de água que você pode captar para utilizar. E isso é uma coisa relacionada ao quê? A quantidade. Ok. A partir do momento que eu distribuí aquela água, eu sou responsável pelo aquilo que a gente chama de um sistema de abastecimento, que pode ser público, no caso de uma Sabesp, no caso de uma companhia, né, uma autarquia municipal de água. Pode ser uma concessionária privada, ou seja, são empresas que exploram esse serviço, né, mediante uma concessão pública. E você pode ter o seu poço no seu condomínio, né? O que acontece é que, a partir do momento que eu captei aquela água, estou distribuindo,
Você é eu sou responsável pela qualidade daquela água. A potabilidade. Pela potabilidade dela. E para isso existem aspectos normativos, legais, que eu assumo essa assunção a partir do momento que eu estou cumprindo esse papel. A sua empresa, no caso, ela faz o teste de potabilidade, ou eu estou enganado? Sim, um dos trabalhos que a gente desenvolve, né, na nossa Aliás, empresa... fala um pouquinho da sua empresa que a gente não falou, né, Júlio? É verdade. Tá, a Seven Lab é uma empresa que ela se dedica justamente a esse trabalho de gestão de água, tá, para consumo humano, né? Então a gente Potável, água potável. Isso, um programa de segurança da água, né, onde a gente garante essa segurança da água para o consumo humano, né, em cima de todos esses aspectos que têm que ser, então, controlados, ok? Na verdade, o programa de segurança da água ele vai desde a captação da água, então a gente cuida da outorga, né, junto ao Departamento de Água e Esgoto, né, a renovação, etc. No caso da cidade. No caso de condomínios, condomínio cidades... tá. Exatamente, tá? Nossa, mas eu vejo isso em associação, né? Que normalmente não chega, a concessionária não chega até lá, eles fazem impostos artesianos, aí vocês fazem aquela... Exatamente. O que acaba acontecendo é o seguinte, na verdade, existe uma figura, um responsável legal, né? O que a gente chama, esse posto dentro de um condomínio, a gente chama de um sistema alternativo, de abastecimento coletivo, né, alternativo. Ele está cumprindo o papel do público nesse momento, ok? Então, a responsabilidade, ela recai sobre quem? Sobre o gestor daquele condomínio. No caso, o síndico ou a administradora de condomínio, que ela tem que garantir a qualidade da água. E como que garante a qualidade da água? Então, e aí que entra, né, o trabalho de empresas como a Seven Lab, né, que vão garantir essa potabilidade da água, né, dentro de todo um programa que é estabelecido, aproximadamente 50 requisitos diferentes que a gente avalia em relação à qualidade da água. Que não é só o teste de potabilidade, no caso. Não é só fazer análises, né? Na verdade, tem muito mais coisas envolvidas. Por exemplo, se você vai clorar essa água, inclusive, acho que a gente vai ter no próximo episódio aqui, se não me engano, a participação do Dr. Piscina, né? Do Forlenza, né? O Dr. Piscina, que vai ser muito interessante o papo com ele também, porque aquele cloro que a gente usa na piscina não é o mesmo cloro que eu uso, por exemplo, para desinfectar a minha água. Na verdade, são produtos diferentes, né? E que, no caso do cloro para tratamento de água, ele tem que ter uma certificação dentro de uma norma, que é a BNT 15784, ok? Que vai emitir um laudo, tá, de avaliação de risco à saúde daquele produto. Então, aquele cloro específico para tratar a água, ele é diferente do cloro da piscina. Uma outra coisa que a gente faz, a gente percebe que é muito comum em condomínios você usar aqueles analisadores de cloro de piscina, de pH de piscina, né? Que você joga lá um reagentezinho, aí aquilo muda de cor. Teste. Aquele teste. E você, então o pH da piscina está tanto, o cloro da piscina residual está tanto. Esse medidor, ele serve para piscina. Agora, e para consumo humano? Não. Porque a precisão daquele equipamento não é a mesma que teria um equipamento específico, né, que é um equipamento digital para você medir o teor de cloro na água destinado a consumo humano, né? Tem equipamentos como tem em piscina, aqueles de íon, aqueles tipos de equipamento que vocês também conseguem colocar para poder melhorar a qualidade da água, né? Sim, vamos lá. Hoje existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 888, tá? Que regulamenta os padrões de qualidade da água. Quer dizer, quais são as características da água para que ela possa ser própria ao consumo humano, ok? Como é que funciona? Se a água estiver fora do parâmetro, a gente sempre vai analisar a água bruta, que a gente chama de água antes de um tratamento ou de uma cloração, e a água após o tratamento. Então, você tem um padrão para a água bruta, ela não estando atendendo aos parâmetros de potabilidade, entra-se com um tratamento para, né, você adequar aquela água aos padrões necessários, ok? Às vezes tem problemas de ferro, manganês, de cloretos, enfim, N outros fluoretos, que a gente pode ter um problema microbiológico muitas vezes, né? Então, a gente faz essa análise anteriormente,
tratamos essa água e fazemos uma análise depois, antes de distribuir aquela água, então, para todo mundo. Vocês tá? aumentam a qualidade da água? Nós garantimos que a água esteja atendendo aos padrões legais. Isso que eu ia perguntar. Tá. Como hoje, pela experiência de vocês, isso é acompanhado no Brasil? Isso, a gente começou a falar aqui sobre o mapa da água, né, que foi publicado, né, que ele diz qual é a qualidade da água, então, no país inteiro. Hoje, todo sistema produtor de água, seja público ou privado, ele é obrigado, por lei, a informar os dados de qualidade da água nessa plataforma, no programa CISÁgua, tá, do Ministério da Saúde. Então, vamos lá. A gente tem Ministério da Saúde, nível federal, nós temos as secretarias estaduais de vigilância sanitária e nós temos as vigilâncias municipais. Ok? O sistema, ele é alimentado pelo responsável técnico e não legal. Ou seja, o síndico, ele pode ser o representante legal de um condomínio, daquele sistema produtor de água. E para isso a gente faz um cadastro daquele poço ou daquele sistema produtor de água junto à vigilância sanitária, ok? Junto ao CRQ. Nesse momento, eu tenho que nomear um representante, né, um responsável técnico, que tem que ser um profissional químico, ok? Porque eu vou tratar aquela água em algum momento. Se eu estou clorando a água, isso é atribuição de um profissional da química. Já é a primeira pergunta aqui que o César já veio aqui, já deu uma soprada no meu ouvido, Júlio. Boa. O que acontece se a água ficar clorada demais? A gente pode ter muitos problemas. Por isso que é importante o profissional, para as pessoas entenderem por que ter um profissional. Exatamente. E o César está certo. Exatamente. O César, boa pergunta, César. Um teor de cloro abaixo é um problema. Porque o cloro está ali o quê? Para a gente oxidar, para a gente matar essa contaminação, principalmente de agentes biológicos na água. Um excesso de cloro, o que ele vai acontecer com esse cloro? Esse cloro ele vai reagir com outros componentes que podem estar na água. Ele pode reagir com as próprias paredes da tubulação ou de um reservatório e formar outros produtos. Esses produtos, a gente chama esses produtos de subprodutos ou produtos secundários, né, dessa cloração, tá? São compostos trialometanos, são aquilamidas, são produtos cancerígenos. Nossa. Ou seja, por muito cloro é um grande problema. Então, quando eu falei lá daquele medidor, aquele teste de cloro de piscina, ele dá uma precisão de 0,5 mg por litro, tá? Isso aí, tranquilo, estou controlando minha piscina, em contato com a pele, não tem problema nenhum. não é tão grave, né? A menos que eu tenha um teor muito alto de cloro, que eu vou ter problemas, né? De alergias, etc. na pele. Agora, isso para consumo humano, eu não posso ter um teor muito alto, porque isso vai causar sérios problemas na minha saúde. Existem casos emblemáticos, por exemplo, como a cidade de Flint, lá em Detroit, Estados Unidos, inclusive tem um documentário, deve estar na Netflix, se eu não me engano. É um caso onde uma cidade você tinha tubulações, né, de ferro, onde você, quando você jogava cloro, você removia chumbo da parede da tubulação e esse chumbo... A empresa de águas estava exagerando no cloro. Exatamente. Eles exageram muitas vezes nesse cloro para tirar determinadas coisas como, por exemplo, o cheiro da água. No caso... eu já vi isso nessa Bespa aqui. Não, o cloro, na verdade... O cloro, vamos lá. O cloro, quando você joga ele e você tem muita matéria orgânica, é um problema seríssimo. Na verdade, aquele cheiro que você tem na água de São Paulo, tivemos alguns casos no Rio de Janeiro. Aqui tem o Rio Paraíba. Isso. Aquilo lá são compostos, a gente chama... normalmente é geosmina ou alguma outra toxina de alga, né? Que é um problema sério também, entendeu? Mas não é o cloro que vai tratar isso, né? O cloro não vai remover aliás, o cloro reagindo com a geosmina e com os compostos orgânicos vai formar um terceiro produto que é, às vezes, pior do que a própria geosmina. Você acha que na caixa d'água do condomínio
dessa água que recebe, por exemplo, pode ter algum tipo de reação química? Sim, sim, vamos lá. Você recebe a água da rede pública, a Sabesp, ela vai ter que, a companhia de abastecimento, ela vai ter que garantir para você que a água está chegando a você com um teor mínimo de cloro lá de 0,2 mg por litro, ok? Isso é até o cavalete, é até a entrada ali no seu hidrômetro. Do hidrômetro para frente, a responsabilidade da água é do síndico, ok? Dali para frente, o que acontecer, vamos lá, eu tenho uma caixa d'água, eu tenho uma obrigação legal de, né, fazer uma limpeza e desinfecção desse reservatório a cada 6 meses. Isso é lei, tá? Acho que os síndicos devem saber disso. Eles fazem, sim. Né? Mas vamos lá, uma caixa mal tampada ou vedada. Ou aquele síndico que acabou, por alguma razão, esquecendo e passou aquele período de 6 meses e a sua caixa não foi limpa. Então, você vai começar a ter a proliferação de micro-organismos dentro do reservatório. Ok? E isso vai gerar, então, uma série de outros problemas de alterações, né, da qualidade daquela água que está sendo consumida. Né? Então, é necessário uma atenção contínua. Lembrando, no sistema Ciságua, o químico responsável pelo sistema produtor de água lá do condomínio, né, ele precisa alimentar o sistema Ciságua mensalmente. Informar esses dados para o Ministério da Saúde. Detalhe, as análises de cloro residual, por força de lei, ok? São realizadas diariamente. Além disso, análises de turbidez, realizadas semanalmente. Realizadas por quem? Pelo responsável técnico, que normalmente vai ser uma empresa terceirizada, ok? No caso do cloro, por exemplo, residual, eu posso colocar um analisador online, que eu tenho essas informações, eu posso transmitir esses dados para um sistema de telemetria, ok? Você coloca dentro da caixa d'água? Você coloca isso logo, um sensor dentro da caixa. Depois do sistema de cloração. Existem, na verdade, alguns pontos que você tem que medir, né? Mais de um ponto normalmente. E análise de turbidez, que aí, como é uma análise semanal, via de regra, ou a gente vai deixar um equipamento junto com o gestor do condomínio, um regime de locação, né, ou de comodato, e o síndico, algum técnico do condomínio, a gente orienta ele como é que se mede aquele cloro, né, diariamente e aquela turbidez semanalmente. Essas informações são planilhadas. Uma vez por mês, o químico responsável ele tem que coletar amostras para análises microbiológicas. Essas não são passíveis de automação em campo, né? E nem de serem feitas pelo próprio síndico. Então, nesse caso, vai então um especialista coletar essas amostras no momento que ele afere se aquelas medições que estão sendo feitas pelo responsável do condomínio estão sendo feitas de forma correta. Ele pega esses dados e vai alimentar o sistema, né? O sistema Ciságua. Tá? Esses testes dentro de condomínios verticais ou mesmo horizontais, eu não vou colocar associação, que a associação ele já trabalha com poço artesiano, que daí a gente já entra para uma outra... Não, sim, né? Eu acho que o que eu estou dizendo aqui se aplica aos poços artesianos. Aos poços, né? Na verdade, quando você usa a água do Departamento de Água e Esgoto ali, né? Da sua Sabesp, da sua autarquia, a água, a responsabilidade pela qualidade da água é de quem produziu e tratou. Então, até o cavalete é problema seu. Então, da companhia. Da companhia. Dali para dentro, o seu problema é muito menor. Porque eu tenho que, basicamente, manter esse reservatório bem limpo, né? E fazer algumas análises esporádicas para meu autocontrole ali. Para ver se não tem alguma contaminação dentro da minha rede. Sempre que limpa a caixa d'água, depois que volta, é bom fazer o teste. Você faz. Isso é recomendadíssimo, né? Limpou uma caixa d'água, emissão de ART pela empresa que executou a limpeza. Importante isso. Emissão de ART. Tem muita gente que chama um cara que não tem nenhuma ligação com a ART, né? Não. O serviço de limpeza de reservatório tem que ser realizado por empresas especializadas. Com supervisão de um engenheiro, de um químico, com emissão de ART. Então, Rogério, como faz o síndico que não conhece de águas, que é um síndico, a grande maioria não é especialista em águas, pode até ler bastante, mas não é especialista. O que eles têm que observar para contratar uma empresa séria, para lhe apoiar na parte de águas, né? O que é vital, essencial que ele observe? Perfeito. Vamos lá. Acho que
Primeira coisa que a gente tem que entender. Por que é importante cuidar da qualidade da água? Se eu estou dentro de um condomínio como síndico, eu mesmo estou consumindo aquela água naquele condomínio. Ok? E isso é uma coisa muito importante. Por quê? A saúde de todo mundo está em xeque nesse momento. Eu não tenho que contratar uma empresa por preço nesse momento. Eu tenho que contratar a melhor empresa que eu puder, dentro, lógico, de um valor de mercado razoável, né? Por quê? A segurança da água, e é isso que a gente está falando, isso. O bem mais importante que a gente tem é a nossa saúde. Então, consumir uma água de má qualidade porque falhei nessa gestão da qualidade da água em algum momento é algo bastante crítico. É que eu acho que ele vai querer se esconder no caso, caso aconteça alguma coisa a um condômino, ele acaba se escondendo atrás da empresa. A pergunta que eu faço para você, só para o síndico entender, se a água for de má qualidade dentro de um condomínio, qual é a consequência? Quais são as doenças que podem ser relativas a isso? Isso são dados da ONU. 85% das doenças hoje conhecidas são veiculadas por meio hídrico. E eu não estou falando aqui só de aspectos microbiológicos, que é o mais básico, né? A gente pensa, clorei a água, resolvi os problemas. Não. Eu estou falando aí de coisas muito mais complexas. Eu estou falando aqui de resíduos de metais pesados. Eu estou falando de subproduto de desinfecção, porque eu errei na mão no cloro. Eu estou falando aqui de resíduos de produtos agroquímicos. Nossa. Porque eu usei glifosato para matar meu matinho no condomínio e esse glifosato foi parar no meu poço. O que é proibido por lei também, né? A gente usar glifosato dentro da área urbana. Então, note, a gente tem que ter uma atenção, assim, gigantesca. Existem doenças silenciosas que a gente vai desenvolver por uma exposição crônica ao longo de anos a uma água contaminada. Dados do sistema CISÁGUA apontam contaminação até mesmo radioativa da água no estado de São Paulo. Esses dados são dados públicos, estão no sistema CISÁGUA. Quem tiver curiosidade depois, a gente vai colocar o link do mapa da água, aonde você entra nesse mapa, você seleciona o município, você seleciona inclusive o CNPJ e você sabe a qualidade da água daquele local. Os tipos de reservatório podem alterar essa qualidade de água? Podem e bastante. Existem normas para isso, tá? Existe uma norma de compatibilidade de materiais. Porque eu vejo muito síndico, Sim. Ele vai lá e faz a impermeabilização, por exemplo, da caixa d'água. Entendeu? Que está dando vazamentos, caixas grandes, o mesmo. E isso daí, eles não entendem que pode alterar a composição química depois. Gravemente. Vamos lá. A gente tem a BNT 15784, que regulamenta o quê? Quais são os produtos que eu posso utilizar para tratar a água. Então, é o cloro, é o carvão ativado, é a cal, enfim, a neba, que eu vou usar para tratar a água. E existe uma outra normativa, é a NSF 61, uma normativa internacional, inclusive a gente tem agora versão brasileira dessa norma saindo também, que é a compatibilidade dos produtos que podem estar em contato com a água. Então, por exemplo, o material que é fabricado um reservatório, o material que eu uso para impermeabilizar um reservatório, né? O material que é construído uma tubulação, um duto, um oringue, às vezes, um anel de vedação. Esses materiais têm que atender uma norma, porque eles podem sim, tá, estar liberando compostos, né, para a água que vão prejudicar a minha saúde. E aí é aquela receitinha, né? Eu coloco o cloro ainda para ajudar a extrair aquele produto químico do material. Então, é uma loucura isso. Tem condomínio, por exemplo, que já é muito velho, tem muito tempo já. E esses reservatórios também, pelo tempo que ele tem, ele também deve ter uma vida útil que deveria ter sido trocado, porque senão começa pode liberar resíduos também, não é? Também.
Mas, Rogério, só voltando assim, pensa num síndico padrão, um síndico que está ali voluntário, que não é um síndico profissional que estudou fez curso de sindicatura e nada, e se preparou. Quais são as dicas que você tem para aquele síndico de primeira viagem? De repente virei síndico. Aliás, lembrando meu amigo lá, de repente virei síndico, um abraço para o Sérgio Gouveia. Acabei de ler um post dele agora há pouco, estava rindo muito, mas só um abraço, Sérgio. Mas só voltando assim, virei síndico, e agora? O que eu tenho que olhar de água, qualidade de água? Para quem que eu contrato para me ajudar, porque eu não sou especialista? E o que eu tenho que observar minimamente para não errar? Para não ser um síndico pato? Para não ser um síndico pato. Tá aqui. Primeiro ponto. Lei não se discute, se cumpre. Perfeito. Eu não posso nunca, inclusive, alegar desconhecimento de lei. Não te isenta de cumpri-la. Ela foi publicada no Diário Oficial, que eu não leio. E fazendo uma brincadeira assim, o síndico pato paga o pato, porque ele é responsável civil e criminal. Civil, então, voltando ao ponto da questão, orienta o nosso pessoal, por favor, quer dizer, os nossos ouvintes aí, que o que eles têm que tomar cuidado e como eles saem dessa encrenca. Perfeito. Então, antes de mais nada, acho que assessoria jurídica todo mundo tem. Eu acho que sempre tentar se respaldar nesse aspecto em relação a essa questão responsável da qualidade da água, tá? Então, isso é muito importante. Enquanto responsável legal, se ampare, né, nessa sua assessoria jurídica. Mas você não acha que o síndico ele se apoia muito nas empresas que fazem esse tipo de limpeza de caixa d'água, que eles estão achando que a empresa é totalmente preparada? Você acha que, na sua opinião, sincera, você acha que essas empresas são preparadas? Não. Na verdade, aqui a gente tem uma questão que é muito da consciência, né? Da empresa ou do síndico? Do síndico, de entender a importância de se zelar pela qualidade dessa água. Enquanto o consumidor... Pode ter boa vontade. Ele pode, mas ele contrata uma empresa X. Para quem que ele contrata? A pergunta clara é assim, quais são os critérios? Isso, quando a gente estava falando sobre os critérios, né? Mas vamos lá. Por exemplo, eu estou contratando o químico, eu falei, no mínimo uma empresa, um químico que tenha CRQ, que seja com situação regular perante o Conselho Regional de Química. Quando ele for contratar a empresa, ele observar isso. Isso. Ele pega o nome do químico responsável e verifica no site do próprio CRQ. Do próprio CRQ. Na verdade... Conselho Regional de Química. Isso. Porque quando a gente vai fazer um trabalho de gestão de qualidade da água e alimentar o sistema Ciságua, eu vou ter que ter esse químico responsável, vou ter que contratar. E essa assunção técnica vai ser desse químico perante o CRQ e perante o Ciságua. A partir do momento que eu tenho um químico contratado, eu liberei a responsabilidade do síndico. Ok? Então, ele tem um departamento jurídico legal, que está assessorando ele nesse aspecto. Olha, cumpra-se a lei. E ele tem um responsável técnico que vai assumir a bronca. Então, em uma eventualidade de uma água de má qualidade sendo distribuída num condomínio, e isso, por exemplo, redundar aí em uma desinteria coletiva no prédio, ok? O responsável técnico químico, ele vai ser acionado pelo Conselho de Química e ele vai ser acionado pelo próprio departamento jurídico que está atendendo o condomínio. Ou seja, eu isento o síndico nesse momento. É que, na verdade, todo síndico, a maioria que é profissional, agora, né, tem um monte de síndico profissional, eles acham que a RT é quando o cara faz uma obra no prédio. Mas, na verdade, é tudo que é estrutural. Mas todo engenheiro tem a RT, eu estou enganado? Sem dúvida. Limpeza de reservatório tem que ter a RT. Tem que ter o responsável. É um serviço técnico especializado. Então, emitido por um químico, nesse caso? No caso, sim. Recomenda-se que seja por um químico, né, que seja acompanhado. Mas se for fazer também a desratização, também. Pode ser um engenheiro agronômico, né? Normalmente tem muito agrônomo, porque trabalha com produtos químicos. Toda vez que ele fez esse produto, é RT. É uma discussão que existe aí entre conselhos de classe também, né?
Mas lembrem, quem tem atribuição de manipular produtos químicos são os químicos. Então, entende-se CRQ. Não é nem CRB. Eu sou biólogo, né, por formação. Eu não assino, porque eu sou biólogo. Né? O que você assinaria? Não tenho atribuição. Outros tipos de licenciamentos ambientais, enfim, estudo de impacto, enfim. Áreas verdes, uma poda, alguma coisa desse tipo. Aí, como biólogo, eu poderia ter uma manejo de fauna. Também? Tem, exatamente. O acervo técnico a gente sempre emite. Complementando aqui no laboratório, a análise de água tem que ser feita por laboratórios acreditados pelo Inmetro. Tá? Existe aí, então, uma normativa também, que é a 17025, o ISO 17025. Procurem laboratórios acreditados também. Não é qualquer laboratório que pode fazer análise. Tá bom? Então, são vários, né? Comprou um produto químico para tratamento de água. Um bom laboratório. Agora você falou produtos que químicos certificados. 50 fatores lá da qualidade da água. A legislação determina quais fatores você tem que olhar? Os essenciais ou tem que olhar todos eles? Então, existem aqueles parâmetros que são aqueles legais, normativos, que a gente vai seguir porque é o mínimo que você tem que fazer. Seguir, por exemplo, a portaria 888, fazer a limpeza do reservatório semestralmente, usar um produto químico que tenha o LARS, né, o Laudo de Avaliação de Risco à Saúde, que é a BNT 784, e por aí vai. Então, algumas coisas são compulsórias. Outras são voluntárias. Ok? Vamos lá. Esse voluntário, às vezes, é mais importante do que aquilo que é compulsório por lei. Nossa. Porque é aquela boa prática que eu tenho em relação à gestão da água que vai me garantir a qualidade daquela água que eu estou consumindo. Entendeu? Então, o que se fala, essa é uma hora da gente analisar com muito cuidado. Não se compra a preço nesse momento, porque é um serviço altamente técnico e especializado. Eu vejo, às vezes, situações, por exemplo, medidor de cloro de piscina. Eu já vi empresas de grande porte usando medidor de cloro de piscina para fazer a análise da água que está sendo consumida pelos seus colaboradores. Eu falei, meu amigo, você está numa situação que de altíssimo risco. Porque a hora que der alguma coisa errada, você não vai ter para onde correr. Eu estou falando que está errado, cuidado. E por uma questão econômica, às vezes, medidor de cloro de piscina, né? Estou comprando cloro lá do fulano, às vezes ele até me dá o equipamento, eu vou te dar isso aqui de brinde para você controlar o cloro da piscina, porque ele está te vendendo cloro para a piscina. Ok. Isso é uma coisa. Agora, se eu estou consumindo aquela água, aquela precisão de meio ppm, ela não adianta, ela não serve mais para mim. Não é suficiente. Não serve para mim. A imprecisão é muito grande. Agora, no Brasil não se obriga a ter água potável no condomínio, né? Que é bem água, vamos dizer, com uma qualidade para ser bebida. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum você chegar no hotel, abrir a torneira, pôr um copo e tomar. Na Europa também. Aqui no Brasil, o pessoal tem medo, né, de consumir. A qualidade da água que você toma na Europa, né? Você vai para... eu já tive na França, né? Você vai tomar o teu botella d'eau, né? Que fala-se, né? Aquela garrafa d'água. Exatamente. Aí ele pergunta se você quer mineral ou quer só água mineral ou normal. Igual, né? Você toma água, põe uma garrafa de vinho, enche de água e serve para você. Vamos lá. As empresas que tratam a água na Europa, uma Leonese Deso, uma Generale Deso, que, enfim, são empresas que atuam aqui no país, já atuaram, são as mesmas. Atua na França e vem atuar aqui no Brasil. Então, em tese, o tratamento da água seria o mesmo. Quem falou que a água na Europa é boa? Essa de torneira. Histórico, né? O pessoal fala, né? Você acha que a água do Rio Sena é limpa? Com certeza não. Então tá. Mas eu acho que é mais limpa que o Tietê, talvez. Né? É uma questão talvez de confiança que eles têm na companhia lá, que talvez a gente não tenha aqui no Brasil. Mas em tese, o tratamento... Então. Talvez cultural, mas em tese o tratamento seria o mesmo, né? Obviamente a gente sabe que não funciona, não é bem assim, né? Eles poderiam fazer um tratamento melhor aqui também, eles vão a um certo nível também, né? Porque eles deixam passar determinadas substâncias. Sim, mas isso passa lá na Europa e passa aqui também. Tá. É o caso dos disruptores endócrinos. Hoje, pensa numa situação, né? Medicamentos. Vamos pensar em anticoncepcional. Quando a mulher toma um anticoncepcional, ela está tomando um hormônio, um mímico de um hormônio sintético. Ok?
Esse hormônio sintético tem que passar pelo trato digestivo da mulher para poder ser absorvido, né? Enfim, para produzir seu efeito. Ou seja, é uma molécula normalmente bastante estável, porque ela tem que passar pelo sistema digestivo. Essa molécula não pode se quebrar no meu sistema, né? No meu estômago, por exemplo, tem que chegar lá no nível de absorção, no intestino, para poder então entrar na corrente sanguínea e fazer o efeito disruptor que eu espero daquele hormônio. Ok. Esse hormônio entra no corpo da mulher, ele faz o resultado que tem, né, de contraceptivo, só que a mulher vai excretar esse hormônio depois. E vai para a água. Né? Através das excretas, isso vai parar no rio. É aquilo que a gente falou no começo do programa, né? Eu jogo, né? Eu faço as minhas necessidades toda a água e depois lá embaixo eu pego água de novo e trato para beber de novo, né? Aquelas coisas que a gente tem que começar a olhar. Esses produtos são concentrações em parte por bilhão, parte por trilhão na água, elas vão causar um efeito disruptor endócrino depois no homem que está tomando aquela água também, não é só na mulher. Vai ter alguma consequência. E isso se aplica para medicamentos, pensa, antidepressivo, antibiótico, anti-inflamatório, toda sorte de medicamentos. Né? Isso se aplica para agroquímicos, que caem no rio, porque eu apliquei agora na agricultura, e aquele agroquímico, aquele glifosato, aquele, né, aquele... Você acha que todo esgoto que antes de que fosse parar no rio, ele deveria sofrer um tratamento? Isso é lei, né? Isso é obrigatório, você tem que tratar, né? Quando a gente fala de segurança da água, inclusive nos próprios condomínios, né? Você tem que tratar o teu efluente antes de lançar, né? Eu acho que isso é algo importante. Ou você vai lançar e vai pagar para a companhia, né? Eu tenho clientes falando que tem poço. Você como biólogo, essa qualidade do tratamento, quando se trata o esgoto, você acha que poderia ser melhor ou é adequado? Vamos lá, existem padrões normativos e legais. Se você pega um decreto 8468 de 76, 1976, essa é a legislação válida no estado de São Paulo. Pergunto, será que esse padrão está desatualizado? Com certeza está, né? Porque esses disruptores endócrinos, esses produtos silenciosos, são aqueles que estão se expondo cronicamente. Então, existem estudos na Europa que demonstram já, por exemplo, má formação congênita, né, em organismos aquáticos e, pior, em seres humanos. Já se associa a presença desses disruptores endócrinos, isso são estudos já de mais de 20 anos, tá? Que associam a presença de resíduos de agroquímicos ou de resíduos de produtos, de medicamentos em água, a infertilidade masculina, impotência, diversos tipos de câncer, por causa desses produtos presentes na água. Então, quando a gente fala, vamos cuidar dessa água, e eu não estou falando aqui, porque quando você fala de portaria 888 do Ministério da Saúde, que é aquilo que o síndico tem que fazer lá na água do poço dele, eu estou investigando a presença de resíduos de pesticidas, eu estou investigando uma série de produtos que podem estar contaminando aquela água, que vão ter esse efeito disruptor. Desses antibióticos, desses produtos, realmente, se você for ver a quantidade que a humanidade já consumiu disso, obviamente voltou 90% para a água, se não for mais. Isso aí é o seguinte, vamos lá. Desde a década de 60, né, existe uma autora chamada Raquel Carlson, uma americana. Ela publicou um livro chamado Primavera Silenciosa, Silent Spring. Fantástico. Ela foi taxada de louca naquele momento. E tudo que ela escreveu naquele livro... exagerada, você está dizendo? Exagerada. Porque era o momento que a gente estava vivendo, né, aquela revolução agrícola, onde a gente estava desmentindo Malthus, porque Malthus falava, né, a população vai crescer até o momento que vai faltar comida e ela vai se autorregular por causa disso. E vem a revolução agrícola com os produtos químicos para garantir alimento para o mundo inteiro. Não falta mais comida. A que custo? Esses produtos todos
lançados na água, né? Vocês devem estar habituados com o tema detetização, Sim. Detetização. que é o Claro. controle de praga. Sim. O DDT é um produto biocumulativo Cancerígeno, né? que já foi banido do mundo, mas até ficou até hoje. Então, note, até pouco tempo atrás a gente usava DDT para matar barata no meu condomínio. Gente, Aí lavava, via água pro ia- esgoto. o desconhecimento, então a evolução, né? Nós estamos vivendo a era do conhecimento. Porque o pessoal acha que isso aí, quando você usa, que ele desaparece. E não é verdade isso. Não né? é verdade. E hoje? A maioria dos produtos biocumulativos, os fosforados, os clorados, eles já foram banidos. Mas tem muitos que foram banidos em outros países e ainda são utilizados no Brasil. No Brasil. Por exemplo, eu posso falar que endulçufan, que é um produto que é largamente usado na agricultura brasileira ainda até hoje. Na Já foi- onde? Na agricultura? Na agricultura já foi banido em vários países. O próprio glifosato, aquele mata-matozinho, um monte de estudos já associando o glifosato a, por exemplo, distúrbio do espectro autista. O pior é que tem muita gente que fala nessa história de mata-mato ainda em condomínio, né? A tecnologia hoje que a gente teria que utilizar dentro de perímetro urbano não seria a capina química. Nenhum tipo de produto químico. Todos eles são proibidos. Hoje, principalmente no serviço público, a gente tem visto aí a tecnologia de capina elétrica, né? Que é, inclusive, uma patente de uma empresa brasileira, né? Tem sendo largamente aplicada, inclusive aqui no Vale, né? Aqui em Jacareí e Taubaté, alguns municípios já adotaram essa tecnologia. Que Como é que é, capina elétrica? você mata o mato com descarga elétrica. Olha isso. Ah, agora É muito sim. legal. E ele é totalmente sustentável, porque não deixa nenhum resíduo no meio ambiente. Olha aí a dica, Né? gente. Ótimo. Olha a dica. Capina elétrica. Vamos investigar isso. Olha, esse é um tópico interessante da gente se aprofundar aí. Tá A amplamente gente acabou divulgado entrando já? no assunto esgoto. Sim, sim, né? é uma tecnologia muito bacana. Inclusive tem uma empresa que aplica essa tecnologia aqui na região do Vale, né? Uma empresa aqui de Jacareí, a GS Ambiental, né? Uma empresa bacana. Capina elétrica. Não Capina vou esquecer elétrica. mais. Olha aí. Capina elétrica é bacana. É. Olha, está aí, ó. Capina elétrica, gente, ó, a dica. Quando a gente fala, nós estamos falando muito aqui, como acabamos entrando no assunto esgoto, qual que é a responsabilidade do condomínio? Seria do descarte disso, né? O efluente, vamos lá. Eu ia comentar, eu tenho um cliente que ele tem um poço e ele usa aquela água do poço. Ou seja, eu não pago conta de água. Vírgula. O que eu faço com o meu efluente? O efluente eu lanço na rede pública, então ela paga. Né? Normalmente a conta é o seguinte, né? Eu pego o volume do meu hidrômetro, seja uma água da rede pública ou do poço, e eu pago, né, o dobro, né, o valor equivalente como lançamento aquilo na rede pública. Ou eu tenho uma estação de tratamento de esgoto minha. São as duas hipóteses. Se eu tenho a minha estação, eu não pago nada. Ok? A minha responsabilidade enquanto condomínio, se eu estou lançando na rede pública, eu tenho que estar atendendo a um padrão chamado artigo 19A, que é o padrão de lançamento, para isso poder então ser tratado numa estação de esgoto da companhia de saneamento que atende aquela cidade. Ou, se eu tenho um biodigestor, se eu tenho algum sistema próprio de tratamento, né, do esgoto, aí eu atendo a um outro parâmetro, né, para lançamento daquela água, que seria o artigo 18A, para eu lançar em um rio, né, num corpo receptor. Agora, os principais condomínios, principalmente de altíssimo padrão, são chamadas associações, apesar de ter o nome Sim. de condomínio. Uhum. Já tem uma lei em algumas cidades, obviamente, que ele tem que criar a própria estação de tratamento de esgoto dele. Sim. Né? Mas alguns ainda fazem uso da fossa, né, séptica lá, né? Sim. Como que ele faz esse tratamento dessa fossa séptica aí? Tá. A fossa séptica é o seguinte, primeira coisa, para você implantar uma fossa séptica, você vai ter que ter uma autorização, uma licença da CETESB. Começa por aí, tá? Tem que ser licenciado isso. Se a CETESB te licenciou, ok, você está com a sua fossa e tratando o seu efluente lá. Agora, para uma associação, uma grande quantidade de unidades habitacionais, isso aí não vai ser admitido. Normalmente não. Você vai ter que ter um sistema, um biodigestor, algum outro tipo de sistema para fazer um tratamento um pouco mais elaborado. Como que Daquele está esgoto. trazendo? Isso é uma curiosidade, talvez nem se aplique a condomínio,
mas com cidades do litoral que jogavam esgoto lá no meio do mar lá. Tá, Já foi proibido essa prática ou ainda existe? Isso não deve ser feito. Ele vai ser lançado lá no meio do mar após um tratamento prévio. Sem tratamento você não pode lançar. Algum tipo Mas se de ele fez o tratamento, sua água não tem que retornar, por que ele manda lá pro mar então? Porque eu vou tratar essa água até um padrão onde o meio ambiente tem condições de absorver aquela carga poluente, né, basicamente de biológica que eu estou lançando ali, no caso de um esgoto Eu não concordo muito com sanitário. essa história. Eu acho que você devia tratar 100%, já que se você fez, trate. São tratamentos caros, avançados. Eu poderia tratar essa água para reuso, para rega de jardim, para outras aplicações menos nobres no condomínio, né? Isso Queria é possível. fazer um comentário sobre reuso, né? Um amigo num condomínio que tinha água potável, eles colocaram vamos dizer, um filtro de entrada muito potente e tal. E aí ele saiu da sindicatura e um síndico assumiu e teve uma brilhante ideia de fazer a coleta de captação de água. E aí ele resolveu usar a mesma tubulação e ele contaminou a água. E quando começaram a fazer teste, viram que estavam servindo água contaminada, porque ele contaminou a tubulação inteira. Quer dizer, é aquele ponto do síndico Pato de novo. Está cheio de boas intenções, mas não consultou um especialista. Ele né? disse que não concorda com isso não, Júlio. O simpático está bravo agora. Vamos ver se ele aprende alguma coisa aqui, O né? simpático é dedicado. O síndico simpático é super dedicado. O problema é que tem que consultar especialista. Ainda mais para fazer uma coisa diferente, né? Agora o César tem uma pergunta, né, César? Como podemos estimular consumo consciente e reduzir o valor das contas de água? Muito bom. Eu acho que em algum programa anterior já foi abordado o tema aí de economia de água, né? Sim. Na verdade, nós tivemos o engenheiro Renato falando de modernização e, ao mesmo tempo, uma coisa que dá muito resultado no consumo consciente, que é a individualização. Então, ele falou, olha, prédios que precisam fazer não é retrofit, é modernização, já aproveita e faz, por consequência, a individualização de água, até fazendo uma ligação no nosso primeiro episódio sobre a internet das coisas e a parte do consumo. Isso dá, vamos dizer, feedback, dá um retorno imediato de conscientização. Mas, além disso, o que mais você recomenda? A individualização é muito interessante, porque dói no bolso, né? Dói. E aí você economiza água. Agora, muda o comportamento. Se a conta é a mesma, eu vou usar água porque todo mundo está usando, estou pagando a conta do outro mesmo, eu vou usar porque eu vou dividir. Banhos enormes, né? 3 horas de banho, banheira e por aí vai. Isso é muito interessante. Aí depois falta água no mundo. Mas isso é uma questão de geração. Minha filha na escola, Jaime, eu lembro que eu tinha mania de fazer a barba, e eu faço com aparelhinho de barbear, né? Não é com elétrico. E eu ligava e ficava ali esquentando a água e ela vinha e desligava a torneira. Eu falei, por que você está fazendo isso? Vai acabar a água do mundo. E está certo, essa geração é mais consciente. Muito mais consciente. No Brasil está acostumado a pagar a água muito barato, né? Entendeu? Se você for na Europa, por exemplo, o preço da água lá é muito mais caro. Fora o desperdício de água. Eu ouvi falar que em Manaus, por exemplo, quer dizer, os vazamentos de água são super complexos. Na Manaus, ouvi falar que a perda hídrica é em torno de 70%. É absurdo. Água tratada. 70% do que se Mas aqui passa, eu não sei quanto que é, mas não é muito baixo o índice assim, não. Dizem que no estado de São Paulo está em torno de 40%, mas eu preciso investigar. Eu não sei exatamente, mas é uma coisa parecida, que é um absurdo. Né? Que as empresas elas não têm muita vontade. Né? Eu vejo, por exemplo, eu sou de Jacareí, o SAI, quando estoura um cano na rua, fica uma semana vazando água. Como se não tivesse dono daquela conta. Como se não tivesse dono. Não tem, né? Não tem. Não, somos nós. Somos nós. E eles deixam vazando. Então, assim, é complicado. Mas, Renato, que dicas, assim, que orientações você dá para o consumo consciente da água? Perfeito. Vamos lá. Todo mundo usa água. Ponto pacífico.
A gente acorda... Renato não. Rogério. Perdão. A Eu gente- falei do engenheiro É o Renato. Renato mais conhecido como Rogério. Não, o engenheiro Renato, um Codinome abraço, Renato. engenheiro Renato. É o que eu falei agora há pouco, que trouxe uma série de técnicas Perfeito. modernas de IoT e tudo mais para modernização. gestão de... E- Perfeito. Olha só. Fato. Todo mundo usa água, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Né? Você escova o dente de manhã, faz a barba, toma o seu banho, sua necessidade, dá sua descarga, cozinha seu alimento. Você tem que ter acesso a essa água de alguma forma. Duas formas básicas. Ou você vai receber isso de um terceiro, que é a companhia de saneamento, ou você vai produzir sua própria água. Você vai ter seu poço, a sua nascente. Né? Bom, o que é, recapitulando a sua pergunta? Economia, né? Economia. Sobre quais são suas dicas de Duas economia situações, já. isso. Então, se você produz sua própria água, você tem que cuidar da qualidade dela. Isso é uma coisa que a gente veio tratando até agora no programa. Eu estou recebendo água da companhia de saneamento. Eu estou comprando água de alguém. E essa conta está ficando salgada. Né? Eu tenho condomínios, clientes meus aí, chegaram a ter conta de R$150 mil por mês. Né? Eram várias torres. R$150 mil por mês de conta de água. E eu falei, caramba, como é que a gente reduz essa conta? Tem alguns segredinhos aí nessa brincadeira toda. Bom, vamos lá. Consumo consciente. Acho que estimular essa educação é uma parte muito importante. De fechar a torneirinha enquanto está escovando o dente, né? É a hora que vai fazer a barba, né? Fazer com água fria. Não tem jeito, né? São aquelas coisas, né? Regulagem de válvulas, né? Dentro do seu apartamento. Trocar aquelas borrachinhas lá das válvulas. Isso, os Isso, redutores os de redutores. pressão, e tudo, de vazão, Torneiras. reguladores e tudo mais. Tudo Né? isso Então você quando tem uma vê- série de... Ver torneira, eu já comentei aqui no outro episódio, que é a torneira pingando. Uhum. Se você for ver no final do Do mês, mês. quantos litros representa? E realmente é bastante impactante isso aí. Mas a brincadeira começa só no cavalete. Vamos voltar lá na rede pública. Aquela água que está chegando para você, ela foi produzida a quilômetros de distância de você. E aquela água está sendo levada até o seu condomínio num duto altamente pressurizado. Ok? E nessa pressurização, eu causo um turbilhonamento daquela água e que gera microbolhas. Bom, quem nunca abriu uma torneira lá, encheu de água, a água o copo ficou com água branca? Todo mundo já teve essa experiência? Já. E aí o copo de água fica ali alguns segundos e aquele branco some. O que era aquele branco na água? Ah, era cloro, era cal, era o que era? Bolha Microbolhas. de ar. Esse Só que- ar faz girar o hidrômetro. Esse ar faz girar o hidrômetro. Mas você sabe que E mais a rápido. Sabesp, eu saio, eles Ou seja, têm você uma está briga eterna. consumindo isso aí. ar e não água. Você está pagando O ar. Você está pagando água e recebendo ar. Isso é uma Para coisa. resolver isso, Existe Existem dispositivos. dispositivos tecnologias pra agora, mas só que do jeito que às vezes a Sabesp ela quer que você instale, na verdade, quase que. Às Não, vezes, não. Na não verdade, dá resultado. vamos lá. Dá. Existem interesses aí. Em alguns momentos podem ser conflitantes. Uma cidade que tem um problema de tratamento de água para abastecer a população, ela vai estimular a população a economizar. Mas se eu não tenho esse problema, né, eu quero mais que você consuma bastante água, né, porque eu vou faturar mais. Então existem dispositivos para remoção de microbolhas de ar e estabilização de pressão, tá? Isso vai gerar dois aspectos para o seu condomínio, tá? Primeiro, a remoção da bolha de ar vai fazer o meu hidrômetro virar mais devagar. Eu não vou pagar mais o ar. Segundo, a diminuição da pressão vai preservar a saúde da rede. da minha rede hidráulica. Porque eu tirei a pressão, eu não vou ter problemas de vazamento de tubulação, né? E aí começam as estratégias que a gente pode adotar dentro de um condomínio, né? Fazendo a inspeção dos vários pontos, colocando reguladores de vazão, regulando válvulas, né? Colocando esse estabilizador de pressão na entrada da rede, que a gente consegue muitas vezes reduzir contas de água em até 50%.
Eu tenho um cliente que a gente reduziu em 60% A a conta de água. individualização, É uma coisa louca individualização isso. de água, ela reduz a conta do condomínio 40%. É fato. Isso eu estou fato pelo caso da administradora. Falando nisso, quase que passamos de novo um episódio aqui e a gente acabou não falando das empresas que fazem que o nosso podcast seja possível. E eu vou começar primeiro pela Atende, Júnior. Me conta a novidade que tem aí. Boa. Obrigado por dar essa palhinha. Vem aí, Rogério, aqui só parando uns minutinhos para falar, vem aí o Atende Elevador, onde a gente fez um produto que, para aquele condomínio que não tem absolutamente condição nenhuma, nem tem porteiro e nem consegue uma portaria remota, tem basicamente um controle de acesso, para que ele tenha um suporte direto. Se alguém ficar preso no elevador, tira o interfone do elevador e vai cair na empresa de monitoramento. Um super item de segurança, então. De segurança, uma contribuição do nosso amigo da Arsenal. Um abraço pro Rafael Sampaio, né, que foi o nosso episódio número 2, até a inspiração dele. Então, está entregue e já sendo pilotado em todo o Brasil, né? Me conta um pouco da Atende, como é que está atualmente? A Atende está em 93 unidades no Brasil, faltam 2 estados. Hoje eu estava conversando com um potencial sócio nosso lá em Palmas do Tocantins e também tem em Teresina do Piauí, que são os 2 estados que estão faltando, né? Mas em breve vamos ter muito trabalho aí. E um dos pontos, Jaime, que é importante a gente falar do Vale Cash aqui, é que é incrível. Eu distribuí na rede, na rede da Atende, e o feedback que eu estou tendo, que eles estão perguntando quando que o Vale Cash vai para a região deles. Eu falei, mas o Vale Cash é Brasil, venham até aqui. Então a gente está sendo chamado, Jaime, e aí só para falar, para a gente fazer entrevista com o pessoal por internet. A gente precisa à distância. Então precisamos aí na segunda temporada, essa temporada técnica, a gente fez questão de trazer os especialistas e Rogério, muito obrigado aí por ter se deslocado de Campinas até aqui para colocar, mas é muito importante. E aproveitando a palhinha, vamos falar da Ortecom também aí com seus 200 condomínios, né, João? Mais de 200. Mais de 200 condomínios. Mais de 200 aqui na região do Vale. A gente agora, esse mês aí, foi muito bom para a gente, nós desenvolvemos muito, temos novas tecnologias sendo implantadas, que vai ser, mais alguns meses, o pessoal já vai estar usufruindo, os clientes vão estar usufruindo, e aqueles que não são clientes ainda, que vêm bater um papo comigo aqui, que tenho certeza que a gente tem condição de atender. Obviamente, respeitando sempre os colegas, né, porque tem uma coisa, viu, Júlio, que outro dia eu estava conversando com um síndico que foi me visitar lá na administradora. Falei, mas qual é o motivo que você quer mudar a sua administradora? Ah, mas não tem muito motivo, mas seria o preço mesmo. Falei, olha, entendeu? Ele está te atendendo? Tá. Ele está pensando, ele está orientando, ele está participativo, está indo nas assembleias, está com pagamento, então está tudo certo. Então qual é o motivo que você tem para tirar ele? Não tem. Então eu acho que muita gente, a gente tem que valorizar um pouco, né, o trabalho de cada profissional, né? E o Vale Síndico e também o ValeCast, também a Atende e a Ortecom, nós valorizamos, nós não temos nenhum tipo de problema com eu não chamo nem de concorrente, com nossos parceiros aí de mercado, né? Então, diante agora de tudo isso que foi colocado, vamos sim fazer esses eventos aí, quem sabe até fazer um dia em loco, lá em Campinas, lá em outros locais, a gente levar o podcast para lá também. A gente vai ter que sequestrar um tal de Isaac, mas tudo bem, né, Isaac? O Isaac vai ser levado aí na mochila, né? Para ajudar a gente. Mas daí, Jaime, eu quero só fazer um ponto simbólico aqui, que é o seguinte, ó. Esse aqui é um presente muito especial que a Atende mandou para você, com o seu nome personalizado, gravação a laser, aqui com uma garrafa térmica, tanto para água gelada, para você se hidratar, quanto para o chazinho também, o café. Poxa, então, obrigado. Assim, eu adoro receber presente. Deixa eu ver se aqui chega mais perto. Personalizado. Olha lá, personalizado.
muito obrigado. Né? Eu tive um momento difícil essa semana que passou, se bem que né, eu tive um problema cardíaco, mas que vai ser resolvido logo, se Deus quiser. Vou colocar aqui do lado do nosso mascote. César. O César, né? César é forte, mais forte que o Pato. Ele é mais forte que o Pato. E, não, o César ele é curioso, entendeu? E ele quer aprender. Não que o nosso simpático não queira aprender. Ele quer, mas vamos ver se ele aprende. Porque Pato tem uma coisa também, é teimoso, né? Entendeu? Teimoso e estressado. Exato. Então precisa desestressar o nosso simpático. Pessoal, não seja um síndico Pato, seja um síndico ou seja um macaco César, que é bem melhor. Né? Vamos dar continuidade então? Já está chegando no fim do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo. Primeiro eu quero agradecer, né, não vou chamar de Renato, né? Porque já chamou de Renato. O Renato é o engenheiro de hidráulica. Dois entendeu? Episódios atrás. Vou chamar aqui no nosso amigo Rogério. Agradecer que ele veio muito gentilmente lá de Campinas. Mas esse negócio que parece que tem um problema lá em Campinas, né? Não tem, que você não pode tomar água. A água de Campinas é meio estranha. Ela está bem tratada. Essa piada. E você sabe. Essa piada mais clássica acho que do Brasil, né? Impressionante. E acho que é uma piada que tem um fundo de verdade. Por causa das indústrias Por causa farmacêuticas? dos disruptores endócrinos em água. Olha só. Inclusive, estudo realizado na Unicamp, comprovando já casos de criptoquerdia, que é quando o testículo da criança não desce, de hermafroditismo e outros associados a disruptores endócrinos em água consumida pela população. Você sabe quanto tempo vai levar para tirar esses produtos da água? Dizem que é coisa de 1 milhão de anos, não é coisa simples assim. Né? Então, se a humanidade não chegar no momento e falar, não, vamos parar, pode ser que chegue um momento que seja irreversível, né? A gente está exatamente nesse ponto de inflexão onde talvez a gente não tenha mais volta, né? A gente trabalha com sustentabilidade de uma forma geral e na verdade, a minha paixão é água, né? Eu trabalho com água há 30 anos, mas a gente, com uma visão mais sistêmica, mais holística olhando, realmente a gente está vivendo um momento muito crítico e se a gente não acender essa luz aí para todo mundo, né? Ter essa consciência, realmente a gente talvez chegue nesse ponto de inflexão e a gente não vai ter mais volta. É um egoísmo muito forte da humanidade, né? De não cuidar da água. De não cuidar da água, não se preocupar com gerações futuras. Exatamente. Né? Para cuidar da própria humanidade. Mas enfim. Mas pegando esse gancho de futuro, não sei se já deixei uma dica, mas o que você espera exatamente? Primeiro da sua empresa, do profissional, do nosso amigo Rogério aqui, e depois com relação à água. Perfeito. Bom, como eu falei, né? Eu sou biólogo de formação e a gente acho que está nesse plano aqui para cumprir uma missão. A gente tem um legado para deixar. E o legado mais importante é esse que você já acabou de falar, né? A gente preservar as oportunidades das gerações futuras. Afinal de contas, o que a gente está deixando para quem vem depois da gente, né? E por isso que eu trabalho, quer dizer, nessa questão de sustentabilidade e meio ambiente há muito tempo. Eu tenho o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, né, que é uma iniciativa lá nossa desde 2017, fazendo grandes eventos para 10, 15 mil pessoas. De conscientização mesmo. Educação e conscientização. Sobre meio ambiente, tá? Gente do mundo inteiro, inclusive com uma série de eventos regionais. A gente hoje tem edições já programadas para Campinas, já agora em maio, Brasília, Brumadinho, vamos fazer um grande evento lá no Instituto Inhotim, lá em Brumadinho, Rio de Janeiro. Enfim, percorrendo esse Brasil afora, levando essa mensagem, né, de que a gente tem que cuidar desse nosso planeta, porque a gente só tem um, né? 2025 vamos fazer um grande evento lá em Olambra, um evento aí para mais de 20 mil pessoas, e vai ser um evento onde a gente vai preparar uma carta, que vai ser a Carta de Olambra, tá? Que vai ser assinada por diferentes autoridades, diferentes atores desse ecossistema de bens e serviços ambientais, que nós pretendemos submeter à avaliação da cúpula de líderes que vai se reunir na COP30 lá em Belém.
Então, acho que é muito isso, né? Jaime, você teve um episódio aí de saúde esses dias. A gente, nesses momentos, a gente pensa muito. Eu já tive esse episódio algum tempo atrás também. E são aquelas horas a gente pensa, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Então, de passagem. A gente tem que ter uma missão, um propósito em tudo que a gente faz. Então, a minha visão de futuro é essa, que a gente tem que correr, ainda dá tempo, eu acredito nisso, e o que a gente puder fazer para melhorar, então, essa qualidade de vida, né, essas oportunidades das próximas gerações, a gente tem que fazer agora. Né? Cada um fazendo aquele mínimo que você possa, mas dando a sua contribuição. Acho que essa é a mensagem. É isso aí, um episódio diferente hoje, né? Uma consciência, responsabilidade social, ambiental, né? Em inglês, Jaime, é o ESG, né? ESG. I, em inglês é I, né? ESG, que é a questão da responsabilidade social e governança. E administrar bem os recursos para não faltar, economizar, uso consciente, a consciência do planeta. Muito bonito hoje o episódio. Isso aí. Obrigado, Rogério. Eu quero agradecer a todos pela audiência, agradecer a vocês também por terem curtido, por ter feito a inscrição no canal. Nosso canal está indo de vento em popa, graças a Deus. E a gente vem aí para os próximos episódios com muita educação condominial, muito conhecimento e novos convidados para lá de especiais. E um spoiler, né, que eu sempre gosto de fazer o spoiler, no próximo episódio, Põe a sua sunguinha e vamos para a piscina aprender sobre piscinas saudáveis e eficientes. Isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus, bye.